Ao entrar na fazenda, Maria conhece o milionário. Buscava abrigo em qualquer lugar. As ruas estavam desertas e a chuva a encharcava. Foi então que avistou a imponente fazenda de Alberto. As janelas reluzentes pareciam sussurrar promessas de calor e segurança. A última esperança a conduziu até lá, mas ao cruzar aquele portão, um nó se formou em seu peito. A mansão parecia viva, com segredos pulsando em cada parede. Ao bater a porta, um eco ensurdecedor rompeu o silêncio do lugar. Alberto, um homem de ar triste, a olhou com desconfiança. Seus olhos, mesmo com a fragilidade da dor, eram como lâmpadas apagadas, mas que ainda tentavam iluminar. O que você quer? Perguntou, a voz grave e firme. Maria hesitou, percebendo o contraste entre sua roupa surrada e a elegância daquelas paredes. Mas a tempestade rugia, e a alternativa era ficar lá fora à mercê do tempo. Enquanto os relâmpagos iluminavam o ambiente, Maria entrou, seu coração batendo rápido. A mansão exalava um perfume de madeira antiga e livros empoeirados. As sombras dançavam nas paredes, quase como se narrassem histórias de um passado obscuro. Só preciso de um lugar seco para esperar a chuva passar, murmurou, quase envergonhada. Alberto a observava, a desconfiança ainda presente em seu olhar, mas a solidão naquelas paredes pesadas parecia abraçá-los. Ele concordou, relutante, e levaram a conversa para a sala de estar, onde um calor reconfortante brotava da lareira. A conversa começou tímida, hesitante. Maria contou sobre sua vida nas ruas, a eterna luta contra o preconceito, a pobreza que a seguia como uma sombra. Alberto, por sua vez, mal conseguiu disfarçar a tristeza que o consumia. A culpa pela perda de um filho em um acidente que nunca parecia terminar. Entre o cheiro de fumaça e a intensidade da tempestade lá fora, as vulnerabilidades foram se desnudando, como camadas de uma cebola que alguém finalmente decidiu cortar. E então, em um canto, algo chamou a atenção de Maria. Um diário empoeirado, esquecido. Ao abrir, palavras antigas dançavam em sua frente, revelando segredos sobre suas famílias, profecias que ecoavam no passado. A conexão que não sabiam que existia começou a emergir. Seus olhos se encontraram, e a barreira do preconceito começou a fraquejar, como uma ponte antiga prestes a desabar. No entanto, antes que pudessem absorver essas revelações, um barulho estranho cortou o ar, vindo da biblioteca. Um som que parecia sussurrar segredos que ainda estavam escondidos nas paredes da mansão. Maria e Alberto entreolharam-se, e a pergunta pairou no ar. Que outros mistérios aquele lugar guardava? Estariam prontos para desvendá-los e enfrentar juntos seus medos? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! No instante em que o eco do barulho misterioso da biblioteca envolveu a sala, Maria e Alberto trocaram olhares carregados de incerteza. O que poderiam estar prestes a descobrir? Eles se levantaram lentamente, os corações pulsando em sincronia com o som que se intensificava.
A curiosidade empurrava-os para a direção certa, mas o medo também se instalava como uma sombra ameaçadora. Quando chegaram à porta da biblioteca, o crepitar do fogo na lareira parecia ficar distante, quase um sussurro. Alberto hesitou, a mão tremendo ao tocar a maçaneta. "Você tem certeza?" perguntou. Sua voz estava mais suave, quase vulnerável. Maria encarou-o, sem saber se a resposta seria positiva ou negativa. Com um impulso, ela girou a maçaneta e empurrou a porta. Um frio repentino os envolveu, como se aquele lugar estivesse guardando segredos por muito tempo. As prateleiras abarrotadas de livros empoeirados faziam o ambiente parecer um labirinto de histórias não contadas. Mas o verdadeiro foco estava em uma mesa central, coberta de papéis amarelados e um objeto que reluzia fracamente. Maria deu um passo à frente, seus olhos fixos na luz estranha que emanava. Ela se aproximou e Alberto fez-o. Mesmo mantendo-se um pouco atrás, como se o temor pudesse proteger sua fragilidade. O que estava ali? Um colar pendurado por um fio partido e ao lado um diário aberto com páginas repletas de anotações que pareciam mais antigas do que o restante da fazenda. "Olha isso!" Maria sussurrou, seu coração disparado. Logo palavras a chamaram. Portador do colar, convocado para o destino. As palavras foram como um eletrochoque em sua mente. Alberto leu por cima do ombro dela, e sua expressão passou de curiosidade para horror. "Isso não pode ser!" ele murmurou, seus olhos arregalados. Então a realidade desmoronou. Com um movimento brusco, Maria viu seu reflexo nas páginas. Ela carregava o mesmo colar na corrente em seu pescoço. Um presente de sua mãe que ela achava sem valor. O que significava isso? O choque a atingiu como uma onda cruel. A ligação que existia entre eles começava a tomar forma, mas era uma forma que não sabiam se conseguiam suportar. "Maria, você é..." Alberto começou, mas a voz falhou. Os mistérios da vida deles estavam entrelaçados de maneiras que eles nunca imaginaram. Antes que pudessem processar o que estava acontecendo, a escuridão da biblioteca pareceu ganhar vida. As lâmpadas começaram a piscar e um vento gélido invadiu o ambiente, fazendo as páginas do diário virarem freneticamente. Um grito saiu de um canto, um som angustiante que reverberava pelas paredes. Era uma mulher, pálida e etérea, que emergia da sombra como uma tempestade. "Vocês não estão prontos." "Para isso!" ela gritou, e seu olhar era de pura fúria. A vontade de correr, de escapar daquela sala, era irresistível. O medo gelou os ossos de Alberto e Maria, e a atmosfera que cercava a fazenda se tornava cada vez mais densa e opressiva. "Você precisa entender a verdade!" a mulher exclamou antes que a escuridão parecesse engoli-la. Um silêncio mortal os cercou. Alberto e Maria, agora paralisados, olhavam um para o outro com emoções desencontradas e nevoentos. O que a mulher quis dizer? Qual verdade estava escondida na escuridão? Era um rito ancestral? Uma maldição? Os olhos de Maria brilhavam com desespero e a necessidade de entender, de quebrar as paredes que o cercavam. A pergunta na mente de ambos era clara. Até onde estavam dispostos a ir para descobrir os segredos daquela fazenda? O que realmente os unia e, ao mesmo tempo, separava? A jornada tinha apenas começado e eles estavam à beira de um abismo que poderia mudar tudo. O clima na biblioteca estava pesado. O silêncio angustiante que se seguiu à aparição da mulher era quase palpável. Maria e Alberto trocavam olhares, a mente a 1000 por hora.
O que eles fariam agora? O medo tomava conta. A figura etérea parecia um reflexo de seus próprios tormentos. E, no instante, a própria atmosfera pareceu engolir a coragem deles. Alberto, com a voz trêmula, tentou encontrar as palavras. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, mas sua voz mal ecoou na sala. A mulher havia desaparecido como uma ombra na escuridão, mas suas palavras ainda ecoavam. A tensão aumentou, e o frio que antes parecia isolado a biblioteca, agora invadia a espinha de ambos. Então uma explosão de luz, como se todas as lâmpadas se acendessem ao mesmo tempo. Maria deu um passo atrás, o coração disparando. Num canto da mesa, um objeto começou a brilhar intensamente. Era o colar, agora radiante e pulsante, como se estivesse vivo. As correntes de ouro reluzentes pareciam vibrar com uma força própria. "Maria, o que está acontecendo?" Alberto sussurrou, o temor em seus olhos se transformando em algo mais. Era como se o colar estivesse chamando por ela. Maria sentiu um impulso incontrolável. Aproximou-se do objeto, a mão estendida, mas, ao tocá-lo, um choque percorreu seu corpo. Os lugares ao redor começaram a girar, e tudo ficou escuro rapidamente. Quando a luz voltou, eles se encontravam em uma sala diferente, mais antiga. As paredes eram cobertas de tapeçarias empoeiradas, e o ar estava impregnado de um cheiro familiar e estranho. No entanto, a presença de Alberto ao seu lado era um consolo. Ele exibia uma expressão que misturava confusão e determinação. Mas algo estava diferente. Maria... Alberto começou, mas ela percebeu que a voz dele tinha um eco diferente, uma ressonância que não combinava com a forma como ele falava antes. E então, a revelação. Ela olhou para o colar em seu pescoço novamente e notou que ele não tinha mais seu antigo aspecto. Esgastado, estava intacto como novo. "Alberto?" ela perguntou, a angústia crescendo. Ele se virou, e o que Maria viu a fez ficar paralisada. Os olhos dele estavam diferentes, mais claros, mais intensos. "Você está pronta para descobrir tudo?" ele respondeu. Mas sua voz era mais firme, quase ameaçadora. O homem que ela conheceu havia mudado, e a mudança era profunda. Eu não entendo", Maria gaguejou, procurando a conexão que existia entre eles. Então, as palavras da mulher antes desapareceram em tua mente. Algo estava escondido, e a resposta estava dentro daquele colar. De repente, a lembrança de uma história antiga, uma lenda sobre o artefato que unia almas gêmeas, mas que em verdade era uma maldição, surgiu em sua mente. "Você não é quem pensa que é, é?" Maria disse, a tensão se acumulando. Alberto, ou quem quer que ele fosse agora, sorriu enigmaticamente. "E você também não é, Maria." Os dois estavam prestes a descobrir que as vidas que levaram até aquele ponto eram tragédias que dançavam em torno de uma verdade muito mais sombria. O colar pulsava, e com ele a certeza de que estavam ligados a uma herança familiar que transcendia o tempo, cheia de traições e promessas quebradas. No fundo, uma parte de Maria queria fugir, mas a curiosidade e a necessidade de compreensão eram mais fortes. O que aconteceria se eles se aprofundassem? Que segredos estavam prontos para serem revelados? A sala começou a vibrar com uma energia estranha, e a cada segundo, os dois sentiam que o passado estava prestes a ser desenterrado. O que mais o colar poderia revelar com seu poder inesperado? E mais importante, quem realmente eram um para o outro? "Vamos descobrir juntos", Alberto disse, a certeza agora na sua voz. Mas Maria se perguntava até que ponto. A sala estava envolta em um silêncio inquietante, e Maria sentiu o coração bater mais rápido. Alberto,
agora com fisionomia diferente, tinha um olhar novo. Algo estava muito errado. O brilho do colar em seu pescoço pulsava, quase como se estivesse chamando por respostas. Você está pronta para descobrir tudo? Ele repetia, mas havia algo ameaçador em sua voz. Um eco vazio que a deixava desconcertada. Maria engoliu em seco, tentando processar. O colar parecia vivo, irradiando uma energia que a puxava para mais perto da verdade. Mas o que estava acontecendo com Alberto? De repente, um rugido cortou o ar pesado. Um tremor percorreu o chão, fazendo as paredes vibrarem. Livros caíram das prateleiras, e o medo tomou conta de Maria. Assim que se recuperou da onda de desespero, viu Alberto olhar para cima, como que esperando algo. Então, do nada, uma luz intensa surgiu do teto, ofuscante como um relâmpago. Maria tapou os olhos e, quando conseguiu abrir novamente, estava em um lugar completamente diferente. A biblioteca havia desaparecido, dando lugar a uma sala de alvenaria, com símbolos antigos cobertos por poeira no chão. O vento frio parecia arrastar lembranças passadas, e um medo profundo crescia em seu peito. "Alberto?" ela chamou, mas a voz soou distante. Olhando em volta, não vi seu rosto familiar. A transformação era total. "Alberto?" O desespero crescia. Ele estava ali, mas agora ele era distinto, quase inatingível. "Maria", ele disse, a voz nau soando diferente, como se estivesse sendo manipulada. Os olhos dele pareciam brilhar, e ela percebeu um tom de verdadeira ameaça. "Você nunca soube, não é? Sobre quem somos realmente." As palavras dele caíram como uma bomba. O coração dela parou. O que ele queria dizer? Antes que pudesse perguntar, uma sombra emergiu da parede oposta. Era a mesma mulher que aparecera na biblioteca, mas agora ela estava mais definida, como uma presença ameaçadora. A tensão na sala aumentava, e os dois estavam paralisados. "Vocês devem entender antes que seja tarde demais." A mulher gritou, com um olhar que misturava fúria e desespero. "O colar não é apenas um objeto. Ele carrega uma maldição. A ligação entre vocês não pode ser permitida." Maria ficou atordoada. "Maldição? Que ligação? O que está acontecendo?" Foquei em Alberto, que mostrava uma expressão enigmática que não a confortava. O ambiente começou a girar novamente, como se estivesse prestes a se despedaçar. "Vocês são descendentes de linagens antigos, entrelaçados em guerras passadas e traições", a mulher disse com um tom grave. "Maria, você e Alberto foram feitos para se destruir, não para se unir." Mais uma vez o mundo ao redor delas mudou. Colunas de pedra começaram a se desmoronar ao tom da voz da mulher. Maria segurou o colar, a única âncora que sentia. Era impossível. Não podiam ser inimigos. Eram almas gêmeas. "Isso não pode ser verdade!" Maria gritou, a voz ecoando nas paredes que pareciam gritar de volta. Os olhos de Alberto brilhavam intensamente. Algo havia mudado dentro dele. "Você precisa escolher, Maria. Você fica ou vai? Ignora o que somos e arrisca tudo?" A sensação de traição era insuportável. As palavras de Alberto reverberavam em sua mente, enquanto a deixava confusa. E nesse momento de crise, uma lanterna antiga piscou ao redor deles, revelando uma passagem secreta que se abria na parede. Antes que Maria pudesse responder, ecoou um distante grito de dor que parecia sair da própria madeira da casa. E em meio ao caos, uma nova percepção a atingiu. As suas almas estavam entrelaçadas em história, mas essa ligação era uma sentença de morte e não uma bênção. "Maria!" Alberto a chamou, mas o terror em sua voz misturava-se com a determinação. Ela olhou para o colar e, em um gesto desenfreado, decidiu o que fazer. Se o que a mulher dizia era verdade, então uma escolha precisava ser feita. O que ele era?
O que eles eram poderia significar tudo ou nada. A escolha é sua e o tempo está se esgotando, a mulher afirmou, desaparecendo como uma sombra dissolvendo-se em névoa. Com a sala tremendo ao seu redor e o eco do grito ainda ressonando em seus ouvidos, Maria se viu à beira de um abismo. Perder ou salvar não eram apenas opções, mas destinos inteiros. O que mais estava por trás daquela maldição? E acima de tudo, Alberto ainda era o homem que ela conhecia? E a decisão estava prestes a moldar não só suas vidas, mas o futuro de todos ao redor deles. O clima na sala estava eletricamente tenso. O eco das palavras da mulher ainda pairava no ar. Maria sentiu um nó na garganta, o colar agora pulsando. Parecia querer falar. O medo e a dúvida giravam em sua mente. Ela olhou para Alberto, ou quem quer que ele fosse realmente. Você precisa escolher, Maria. Você fica ou vai? A voz dele era uma mistura de desespero e um tom que pesava como chumbo. Antes que pudesse responder, um golpe ensurdecedor retumbou nas paredes da sala. Uma luz ofuscante iluminou tudo de repente, fazendo Maria estreitar os olhos. O chão começou a tremer e os objetos ao redor pareciam dançar em um caos desenfreado. "Vamos sair!" gritou ela, mas a voz dela estava abafada pela explosão de som. Furiosa, a essa altura, Alberto não se movia. Ele estava paralisado, como se você estivesse perdido em seus próprios pensamentos. E então seguiu-se um silêncio absoluto, abrupto, que fez o coração de Maria disparar. Foi então que ela sentiu uma presença. Uma sombra começou a se formar, tomando conta do espaço. A mulher reapareceu, mais definida, seus olhos queimando com intensidade. "Vocês precisam entender. Tudo o que foi dito antes tem um custo", gritou, e Maria sentiu seu corpo gelar. "O colar não é apenas um objeto, ele é a chave de um legado que vocês estão prestes a desenterrar." "Legado?" Maria balbuciou, sua mente girando. Alberto olhou para a mulher com uma expressão estranha, quase como se estivesse começando a entender algo que ela não conseguia ver. "É o que vocês não sabem que os une. A verdade que não pode ser ignorada." A voz da mulher agora era tão poderosa que parecia vibrar nas paredes. E de súbito, aquela sensação de pânico aumentou. Uma visão invade a mente de Maria, como se estivesse sendo bombardeada com imagens. Um incêndio, rostos familiares, gritos, e no meio disso tudo, uma criança correndo. Uma criança com o rosto de Alberto. O choque atravessou seu corpo. "O quê? Isso não pode ser!" A mulher assentiu, um sorriso de dor nos lábios. "Vocês são mais do que estão percebendo. São ligados por mais do que destino. São conectados por sangue. Alberto não é apenas seu par, ele é seu primo. Filhos de irmãos que foram separados por antigas rivalidades." Maria estremeceu ao ouvir aquelas palavras. "Não, isso não pode ser verdade." O mundo à sua volta começou a se desmoronar. "Alberto? Primo?" Ela olhava para ele, tentando decifrar o que isso significava. "Maria, eu não sabia. Eu não fazia ideia." Ele começou, mas a raiva e a confusão estavam à flor da pele. "Por que não me contou? Como você pode saber disso? Eu não sou o que você pensa que sou. Ninguém é." A mulher gritou, intensificando o caos. "Os segredos da família estão enterrados aqui, e a maldição que os une é mais forte do que podem imaginar." Maria sentia sua cabeça girar. Seu coração estava em pedaços. A média, o amigo que perdera, e os mistérios de sua renda. "O que mais você não me contou, Alberto?" "Eu não sei. Apenas ouvi rumores, histórias contadas em sussurros." Ele estava confuso,
beirando as lágrimas. Mas isso não muda o que sinto por você, Maria. Ela queria acreditar. Queria que tudo aquilo fosse uma ilusão, mas a verdade atingia em cheio, e a dor era quase insuportável. O colar em seu pescoço parecia vibrar novamente, como se o valor de tudo mudasse em um instante. E a mulher então avançou. Vocês precisam decidir agora! O tempo está se esgotando. Desenterrar este legado pode libertá-los ou destruir tudo. Maria olhou para Alberto, os olhos cheios de emoções conflituosas. Havia amor, mas também dor e desespero. O que sua escolha significava? Que caminho seguiriam agora? E com aquela pergunta ainda vibrando nas paredes da sala, o chão tremia novamente, como se o próprio universo estivesse selando seu destino. O que mais o colar poderia revelar? Ela precisava saber. Mas o que isso custaria? O clima na sala estava eletricamente tenso. O eco das palavras da mulher ainda pairava no ar. Maria sentiu um nó na garganta. O colar, agora pulsando, parecia querer falar. O medo e a dúvida giravam em sua mente. Ela olhou para Alberto, ou quem quer que ele fosse realmente. Você precisa escolher, Maria. Você fica ou vai? A voz dele era uma mistura de desespero e um tom que pesava como chumbo. Antes que pudesse responder, um golpe ensurdecedor retumbou nas paredes da sala. Uma luz ofuscante iluminou tudo de repente, fazendo Maria estreitar os olhos. O chão começou a tremer e os objetos ao redor pareciam dançar em um caos desenfreado. "Vamos sair!" gritou ela. Mas a voz dela estava abafada pela explosão de som. Furiosa a essa altura, Alberto não se movia. Ele estava paralisado, como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos. E então seguiu-se um silêncio absoluto, abrupto, que fez o coração de Maria disparar. Foi então que ela sentiu uma presença. Uma sombra começou a se formar, tomando conta do espaço. A mulher reapareceu, mais definida, seus olhos queimando com intensidade. Vocês precisam entender. Tudo o que foi dito antes tem um custo, gritou, e Maria sentiu seu corpo gelar. O colar não é apenas um objeto. Ele é a chave de um legado que vocês estão prestes a desenterrar. Legado? Maria balbuciou, sua mente girando. Alberto olhou para a mulher com uma expressão estranha, quase como se estivesse começando a entender algo que ela não conseguia ver. É o que vocês não sabem que os une. A verdade que não pode ser ignorada. A voz da mulher agora era tão poderosa que parecia vibrar nas paredes. E de súbito, aquela sensação de pânico aumentou. Uma visão invade a mente de Maria, como se estivesse sendo bombardeada com imagens. Um incêndio, rostos familiares, gritos, e no meio disso tudo, uma criança correndo. Uma criança com o rosto de Alberto. O choque atravessou seu corpo. O quê? Isso não pode ser. A mulher assentiu, um sorriso de dor nos lábios. Vocês são mais do que estão percebendo. São ligados por mais do que destino, são conectados por sangue. Alberto não é apenas seu par, ele é seu primo. Filhos de irmãos que foram separados por antigas rivalidades. Maria estremeceu ao ouvir aquelas palavras. Não, isso não! Pode ser verdade. O mundo à sua volta começou a se desmoronar. Alberto, primo! Ela olhava para ele tentando decifrar o que isso significava. Maria, eu não sabia. Eu não fazia ideia. Ele começou, mas a raiva e a confusão estavam à flor da pele. Por que não me contou? Como você pode saber disso? Eu não sou o que você pensa que sou. Ninguém é. A mulher gritou, intensificando o caos. Os segredos da família estão enterrados aqui, e a maldição que os une é mais forte do que podem imaginar. Maria sentia sua cabeça girar. Seu coração estava em pedaços.
Ahmed, o amigo que perdera, e os mistérios de sua vida. O que mais você não me contou, Alberto? Eu não sei. Apenas ouvi rumores, histórias contadas em sussurros. Ele estava confuso, beirando as lágrimas. Mas isso não muda o que sinto por você, Maria. Ela queria acreditar. Queria que tudo aquilo fosse uma ilusão. Mas a verdade a atingia em cheio, e a dor era quase insuportável. O colar em seu pescoço parecia vibrar novamente, como se o valor de tudo mudasse em um instante. E a mulher então avançou. Vocês precisam decidir agora. O tempo está se esgotando. Desenterrar este legado pode libertá-los ou destruir tudo. Maria olhou para Alberto, os olhos cheios de emoções conflituosas. Havia amor, mas também dor e desespero. O que sua escolha significava? Que caminho seguiriam agora? E com aquela pergunta ainda vibrando nas paredes da sala, o chão tremia novamente, como se o próprio universo estivesse selando seu destino. O que mais o colar poderia revelar? Ela precisava saber, mas o que isso custaria? De repente, uma explosão de luz iluminou a sala, e tudo se transformou. Os objetos flutuavam, a gravidade parecia ter abandonado tudo. Um som ensurdecedor ecoou, enquanto uma corrente de energia envolvia Alberto e Maria. O que está acontecendo? Maria gritou, agarrando-se a ele. Então, algo inesperado aconteceu. A mulher lançou as mãos para a frente e uma onda de energia os separou. Alberto foi lançado para trás e Maria sentiu a conexão entre eles se desvanecer. Olhando espantada, percebeu que Alberto estava mudando. A expressão dele se transformou lentamente, quase como uma máscara desmoronando. Seu corpo emitia uma luz intensa e o semblante familiar se tornava irreconhecível. Alberto, o que está acontecendo? Maria gritou. Maria, ele vociferou, sua voz agora ecoando como um estrondo. Não sou quem você pensa que sou. E enquanto a verdade cruel brotava, Maria sentiu uma facada no coração. A mulher começou a rir. Uma risada profunda que reverberava. Esse não é Alberto, é sua própria sombra manifestando-se. A revelação desabou como um peso insuportável. Ele não era quem parecia ser. Maria era escrava de uma ilusão. O amor que havia crescido entre eles não passava de uma teia de engano. Você disse que me amava, Maria balbuciou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Não é amor, é conexão, fanatismo, a mulher gripou. Vocês foram manipulados por este colar. Uma herança que não foi feita para unir, mas para destroçar. O chão continuava a tremer, como se o próprio destino estivesse em jogo. Maria queria entender, mas a verdade a consumia. Alberto? Ou melhor, sua sombra? O que você quer de mim? A luz ao redor dele começou a pulsar, e em meio ao caos, ela percebeu. Estava diante de algo muito mais profundo. O colar era a chave, mas a verdadeira essência do que unia os dois estava se revelando. E no fundo, Maria sabia que, ao descobrir a verdade, poderia muito bem abrir a porta para sua própria destruição. A escolha é sua, Maria! A mulher repetia enquanto tudo girava ao seu redor. Fugir ou encarar a verdadeira escuridão. E Maria sentiu que o tempo estava se esgotando. E então surgiu a pergunta mais aterrorizante de todas. Se a sombra era a essência de Alberto, quem ele realmente era e o que isso significava para ela? O chão continuava a tremer sob os pés de Maria. O que era real? O que era uma ilusão? Os olhos de Alberto brilharam com uma intensidade desconhecida, mas um novo medo tomou conta dela. Quem é você realmente? Ela sussurrou, a voz trêmula. Maria, eu não sou o inimigo. Eu sou. Ele hesitou, o medo transformando-se em dor.
A energia ao redor deles estava se intensificando e, com um movimento rápido, o colar em seu pescoço começou a pulsar mais forte. A mulher apareceu novamente, mas desta vez seu olhar estava sacudido com uma mistura de preocupação e raiva. Vocês não têm tempo. O colar está abrindo um portal e essa conexão não é apenas entre vocês. Há mais envolvidos! Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mais envolvidos? O que significa isso? A pressão aumentava, quase a sufocando. O chão tremia mais forte. E antes que ela pudesse fazer mais perguntas, a mulher gritou: "Vocês são a chave!" Naquele momento, uma explosão de luz estourou na sala, fazendo tudo girar. Maria viu rostos conhecidos surgirem nas paredes. Imagens de sua infância, amigos que pensava terem desaparecido. E entre eles, uma figura familiar. "Mãe!" gritou ela, mas a imagem se dissipou como fumaça. Maria, não. Se deixe levar. Eles estão tentando te enganar. Alberto estava lutando contra a força que parecia controlá-los. Mas algo não estava certo. O que você sabe sobre a minha mãe, Alberto? Sua voz soou alta e clara, desafiadora. A figura da mulher olhou para Alberto com um olhar que nenhum deles conseguiu decifrar. "Ele não sabe, Maria, mas você sabe." E aí tudo parou. As palavras da mulher ecoaram na mente dela como um tambor distante. "O que eu sei, o que estou perdendo, é só uma ilusão, Maria. Você não pode acreditar." Alberto a segurou pelo braço. Um toque que queimou como fogo na pele dela. "Estamos em perigo aqui." Mas de repente, tudo se desfez. Como se essas palavras tivessem cortado o cordão que os unia. O chão se dividiu abaixo deles. E Maria sentiu-se sendo puxada para baixo. "Alberto!" ela gritou. Mas ele estava se afastando. Sua forma se distorcendo, o rosto mudando. "Maria, não tenha medo da verdade." Sua voz ecoou enquanto a fenda se abria, engolindo tudo ao seu redor. E com um impulso final, Maria estendeu a mão, e o colar em seu pescoço brilhou com uma luz radiante. Estava vivo. No instante seguinte, tudo virou ao contrário. O chão se fechou acima dela, e tudo que Maria conhecia começou a se desvanecer. Ela viu Alberto, mas não era mais o mesmo. Os olhos dele mudaram, e ela percebeu que não eram apenas expressões estranhas, mas algo profundo, ancestral. "Você precisa saber, Maria. Você e eu somos os últimos de uma linha que se perdeu no tempo." Últimos! A palavra ecoou em sua mente, uma revelação esmagadora. "O que você quer dizer?" Mas antes que pudesse ouvir a resposta, a sala foi invadida por vozes, e uma multidão de figuras com rostos não familiares apareceu ao redor. Algumas eram amistosas, outras vigiaram com desconfiança. Todos compartilhavam uma aparente conexão ancestral com Alberto. A mulher referiu-se a eles, mas seus rostos eram sombras em sua mente. "Vocês não podem escapar da verdade. O legado de suas famílias é um ciclo que precisa terminar. Vocês estão presos e só podem se libertar enfrentando o que realmente são." Maria mal podia entender. A luz do colar ainda brilhava intensamente e as figuras começaram a se aproximar, cercando-a. O desespero misturava-se com uma estranha sensação de pertencimento. "Alberto, o que isso significa? Qual é a verdade?" Ele hesitou um momento, e a mulher, agora diante deles, mediu as palavras. "O amor que você sente não pode existir sem o perdão. As maldições de seu passado precisam ser quebradas." Maria olhou em volta, buscando a verdade nas sombras e rostos à sua frente. O coração disparava e a pressão crescia, como se a própria atmosfera estivesse comandando suas decisões. O que estava prestes a ser revelado
mudaria tudo. E nesse momento de tensão, a única certeza é que a batalha havia começado. E quando os ecos de gritos e sussurros começaram a tomar conta, Maria percebeu que o tempo estava se esgotando. Ela teria que fazer sua escolha, mas a determinação começou a dar lugar a uma nova dúvida. Era realmente a verdade que ela buscava? Ou algo muito mais sombriamente entrelaçado? O que ela realmente era? O chão continuava a tremer sob os pés de Maria. O que era real? O que era uma ilusão? Os olhos de Alberto brilharam com uma intensidade desconhecida. Mas um novo medo tomou conta dela. Quem é você realmente? Ela sussurrou, a voz trêmula. Maria, eu não sou o inimigo. Eu sou. Ele hesitou, o medo transformando-se em dor. A energia ao redor deles estava se intensificando. E com um movimento rápido, o colar em seu pescoço começou a pulsar mais forte. A mulher apareceu novamente, mas desta vez seu olhar estava sacudido com uma mistura de preocupação e raiva. Vocês não têm tempo. O colar está abrindo um portal, e essa conexão não é apenas entre vocês. Há mais envolvidos. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mais envolvidos? O que significa isso? A pressão aumentava, quase a sufocando. O chão tremia mais forte, e antes que ela pudesse fazer mais perguntas, a mulher gritou: "Vocês são a chave!" Naquele momento, uma explosão de luz estourou na sala, fazendo tudo girar. Maria viu rostos conhecidos surgirem nas paredes. Imagens de sua infância, amigos que pensava terem desaparecido. E entre eles, uma figura familiar. "Mãe!" gritou ela. Mas a imagem se dissipou como fumaça. "Maria, não se deixe levar. Eles estão tentando te enganar." Alberto estava lutando contra a força que parecia controlá-los. Mas algo não estava certo. "O que você sabe sobre a minha mãe, Alberto?" Sua voz soou alta e clara, desafiadora. A figura da mulher olhou para Alberto com um olhar que nenhum deles conseguiu decifrar. "Ele não sabe, Maria, mas você sabe." E aí tudo parou. As palavras da mulher ecoaram na mente dela como um tambor distante. "O que eu sei? O que estou perdendo?" "É só uma ilusão, Maria. Você não pode acreditar." Alberto a segurou pelo braço, um toque que queimou como fogo na pele dela. "Estamos em perigo aqui." Mas de repente, tudo se desfez. Como se essas palavras tivessem cortado o cordão que os unia. O chão se dividiu abaixo deles, e Maria sentiu-se sendo puxada para baixo. "Alberto!" ela gritou, mas ele estava se afastando, sua forma se distorcendo, o rosto mudando. "Maria, não tenha medo da verdade." Sua voz ecoou enquanto a fenda se abria, engolindo tudo ao seu redor. E com um impulso final, Maria estendeu a mão e o colar em seu pescoço brilhou com uma luz radiante. Estava vivo. No instante seguinte, tudo virou ao contrário. O chão se fechou acima dela e tudo que Maria conhecia começou a se desvanecer. Ela viu Alberto, mas não era mais o mesmo. Os olhos dele mudaram e ela percebeu um tom de tristeza profunda. "Você precisa saber a verdade, Maria." Antes que ele pudesse continuar, uma onda de energia envolveu a sala e figuras começaram a se materializar novamente. E então Maria reconheceu, não eram apenas sombras, mas espíritos. Espíritos de sua linhagem, de uma história que não conhecia. "O que está acontecendo?" gritou, mas as vozes eram um eco distante. "Você está entre mundos, Maria. Você precisa escolher antes que seja tarde demais." A mulher afirmou, seu tom agora mais grave. "Mas lembre-se, um de vocês deve sacrificar-se para que a maldição acabe."
O outro será livre. O peso das palavras a esmagou. Sacrificasse? Por quê? As lágrimas escorriam por seu rosto. Alberto olhou para ela com dor nos olhos. Maria, não pode. Ser, eu não posso perder você. Não novamente. Ele se aproximou, mas um novo poder parecia mantê-lo à distância. Silêncio. A verdade deve ser dita. A mulher gritou, e todos os espíritos ao redor começaram a brilhar. Havia uma traição em sua família, uma verdade que foi escondida. A mãe de Maria não apenas conhece este colar, ela o forjou para proteger seu legado. O preço foi a vida de alguém, e agora só um deles pode sair vivo. Maria sentiu seu coração parar. O que foi que a mulher disse? Não, isso não pode ser verdade. E enquanto olhava para Alberto, uma nova revelação a atingiu. A culpa nos olhos dele não era só por ele não ter contado algo. Havia algo mais profundo. Você sabia que tínhamos uma conexão, não sabia? O choque atravessou seu corpo. Ele hesitou. A verdade pairava no ar como um fio tênue. Maria, eu. E justamente quando estava prestes a confessar, uma das figuras ao redor se adiantou. Era a imagem da mãe de Maria, seu rosto inconfundível. Maria, ouça, todas as escolhas têm consequências. Você e Alberto são as chaves deste ciclo de dor e amor. Somente você pode quebrar a maldição. Mas a verdade que você está prestes a descobrir pode arruinar tudo o que você conhece. As luzes começaram a piscar. As paredes pareciam se fechar à sua volta. E Maria sentiu a pressão de todas as almas reunidas, exigindo uma escolha. Qual seria? E a última pergunta, sem resposta, flutuou em sua mente. Quem você está disposta a perder? Com cada segundo passando, ela se deu conta de que a única saída poderia ser a decisão mais devastadora que alguém poderia tomar. O peso das revelações estava prestes a arruinar tudo. E o tempo acabava. O chão continuava a tremer sob os pés de Maria. O que era real? O que era uma ilusão? Os olhos de Alberto brilharam com uma intensidade desconhecida, mas um novo medo tomou conta dela. Quem é você realmente? Ela sussurrou, a voz trêmula. Maria, eu não sou o inimigo. Eu sou... Sua expressão tormentosa. A energia ao redor deles começava a girar. E com um movimento rápido, o colar em seu pescoço pulsava cada vez mais forte. A mulher apareceu novamente, e desta vez seu olhar estava carregado de uma mistura de urgência e raiva. Vocês não têm tempo. O colar está abrindo um portal, e essa conexão não é apenas entre vocês. Há mais envolvidos. Maria sentiu um arrepio frio percorrer sua espinha. Mais envolvidos? O que significa isso? A pressão aumentava, quase a sufocando. O chão tremeu tão forte que ela quase perdeu o equilíbrio. Antes que pudesse fazer mais perguntas, a mulher gritou: "Vocês são a chave!" Naquele momento, uma explosão de luz irrompeu na sala, fazendo tudo girar. Maria viu rostos de pessoas conhecidas surgirem nas paredes. Imagens de sua infância, amigos que pensava terem desaparecido. E entre eles, uma figura familiar. "Mãe!" gritou ela, mas a imagem se dissipou em uma névoa arrepiante. "Maria, não se deixe levar. Eles estão tentando te enganar." Alberto lutava contra a força que parecia controlá-los, mas algo não estava certo. "O que você sabe sobre a minha mãe, Alberto?" A voz dela soou alta e clara, desafiadora. A figura da mulher olhou para Alberto e, por um segundo, Maria viu um entendimento profundo entre eles. "Ele não sabe, Maria, mas você sabe." E aí tudo parou. As palavras da mulher ecoaram na mente dela como um tambor distante. "O que eu sei? O que estou perdendo?" "É só uma ilusão, Maria. Você não pode acreditar."
Alberto a segurou pelo braço. Um toque que queimou como fogo na pele dela. Estamos em perigo aqui. Mas, de repente, tudo se desfez. O chão se dividiu abaixo deles e Maria sentiu-se sendo puxada para baixo. Alberto! Ela gritou, mas ele estava se afastando, a forma dele se distorcendo. Maria, não tenha medo da verdade. Sua voz ecoou enquanto a fenda se abria, engolindo tudo ao seu redor. E com um impulso final, Maria estendeu a mão, e o colar em seu pescoço brilhou com uma luz radiante. Estava vivo. No instante seguinte, tudo virou ao contrário. O chão se fechou acima dela, e tudo que Maria conhecia começou a se desvanecer. Ela viu Alberto, mas não era mais o mesmo. Os olhos dele mudaram, agora eram frios e vazios. Você precisa saber, Maria, a verdade sobre nós. Sobre nós? O que você está dizendo? O terror crescia em seu coração. Então, algo a atingiu como um soco. Alberto não era apenas um homem perdido. Ele era a representação de um passado que Maria nunca conheceu. Você e eu não somos apenas primos. Nós somos o que o destino decidiu ser. Ele disse, e a sala ao redor deles tremeu, como se as próprias paredes reagissem ao peso das palavras. Maria ficou paralisada. E o que isso significa? Que vínculo é esse? Rosnou a confusão. E então um grupo de figuras apareceu, os rostos escondidos nas sombras. Mas Maria sentiu familiaridade. Ela piscou lentamente, reconhecendo algumas delas. Eram espelhos de sua linhagem. O que vocês querem de mim? Precisamos que você escolha. Este colar é uma maldição ancestral, e sua escolha pode liberá-la ou condená-la. A mulher declarou, sua voz reverberando nas paredes. Maldição? Maria sentiu um nó na garganta. Todo o amor que ela sentia por Alberto poderia ser um fardo. E então, com um movimento rápido, a mulher apontou para Alberto. Ele não é quem você pensa. Alberto carrega o peso da traição que separou suas famílias. As palavras a atingiram como um raio. O coração de Maria disparou. O que você quer dizer com isso? A incredulidade transparecia em seu rosto. Ele não é só primo. Ele é o portador da maldição. O que aconteceu à sua mãe foi por causa dele. Ele não deveria estar vivo. A sala estremeceu com a revelação. Maria olhou para Alberto, buscando respostas em seus olhos, mas encontrou apenas a imensidão do desespero. Você sabia disso? E mesmo assim me amou? Eu não posso escolher. Ele chorou, sua voz agora quebrada. Só a verdade pode liberar a gente. E antes que pudesse processar tudo aquilo, uma sombra envolveu Alberto, distorcendo sua forma até ele se tornar quase irreconhecível. A escolha é sua, Maria, a mulher sussurrou, saindo do caminho. E nessa hora fatídica, tudo se tornava cada vez mais confuso. Maria precisava decidir se quebraria a maldição ou se entraria na onda do destino trágico que os unira. O que ela realmente perderia ao fazer essa escolha? O quê? Iria sacrificar? O coração dela disparava, e enquanto a energia na sala vibrava, Maria percebeu que não tinha ideia do que era realmente perder. Maria estava paralisada, o peso das palavras da mulher ecoando em sua mente. Sacrifício, liberdade, maldição. O colar em seu pescoço pulsava, como se tivesse vida própria. Olhou para Alberto, que parecia tão distante, um enigma envolto em dor e medo. Alberto, a voz dela tremia. É verdade? Você é a razão da minha mãe ter partido? As palavras saíram como um sussurro, mas a raiva e a dor cortaram o silêncio como um grito. Alberto estava pálido, os olhos marejados. Ele não sabia a resposta. Eu não, ele começou, mas a mulher interrompeu. A verdade deve ser enfrentada, antes que tudo se perca. Em volta deles, as figuras ancestrais começaram a se agitar, pressionando a energia da sala.
Quem você realmente é, Alberto? Maria estava desesperada. Ele hesitou, então finalmente olhou nos olhos dela com sinceridade e desespero. Eu sou parte da linhagem que traz a maldição, parte de uma história cheia de traições. Com isso, Maria se lembrou de sua mãe, das histórias que ouvia na infância. Tinha que haver uma maneira de resolver tudo. E eu? O que sou eu em tudo isso? As lágrimas escorriam por seu rosto e o colar brilhou suavemente. Você é a chave, Maria. Você pode quebrar o ciclo, gritou a mulher, quase em desespero. E com um impulso, Maria sentiu uma onda de coragem. Ergam-se sobre ela e Alberto como uma corrente de amor e sacrifício. O amor pode quebrar todas as correntes. A verdade deve ser vivida. Maria declarou sua voz firme. O colar começou a brilhar intensamente e a sala girou, as sombras gritando. Eu escolho a verdade, Maria gritou para o universo. Eu escolho o amor. Eu me recuso a ser presa dessa maldição. Um tremor percorreu sua espinha e o brilho do colar envolveu a sala, fazendo tudo parecer leve. A mulher sorriu, um brilho de esperança nos olhos. Essa é a sua hora, Maria. Abrace a verdade. As vozes se entrelaçavam, formando um coro de liberdade e redenção. O medo se transformou em esperança e, com um movimento, Maria estendeu-a mão. Uma luz intensa explodiu e, em um instante, tudo ficou em silêncio. A escuridão se dissipou lentamente, como se um véu estivesse sendo retirado. Maria e Alberto estavam sozinhos, na sala que agora parecia familiar e reconfortante. Estamos livres, disse Alberto, a voz suave, mas ainda tremendo. Maria olhou ao redor e viu claramente as verdades que cercavam suas vidas. Mas e agora? Agora desfazemos as dores do passado e juntos reconstruímos. Maria declarou, com um brilho de determinação em seus olhos. O colar agora brilhava, mas não estava pesado. Era leve, como a nova esperança que florescia dentro dela. Mas uma dúvida a atingiu. E nossa família? O que dizer deles? Alberto olhou para baixo, as sombras do passado ainda pesando. Em sua memória. Podemos enfrentar isso juntos. O amor nos une. E a verdade libertará não apenas nós, mas nossa linhagem. Maria sorriu, um misto de dor e esperança entrelaçada. Então vamos começar nossa jornada. E enquanto seus olhos se encontravam, a certeza fortaleceu sua conexão. Mas antes que pudessem dar o próximo passo, um sussurro cortou a brisa do novo começo. A mulher que os guiou aparecia uma última vez, com um olhar de sabedoria e urgência. Não se esqueçam, a verdade é uma espada de dois gumes. Vocês devem cuidar do que será revelado. E com isso, a luz começou a brilhar mais forte, e a sala envolveu-se em um brilho que ofuscou até as memoráveis sombras. E assim, a história de Maria e Alberto estava apenas começando. O peso do passado se dissolvia, e a nova jornada estava prestes a se abrir diante deles, ainda repleta de mistérios e novas descobertas, enquanto a luz daquela conexão se expunha ao seu redor. Se você se emocionou e se envolveu com essa história, precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para agir. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.